Agora, meio-dia e 14 minutos, vamos falar sobre a Passarela da Barra, um dos pontos mais bonitos da cidade de Balneário Camboriú. A Passarela da Barra é um local onde centenas de pessoas passam diariamente, inclusive ponto importante para a ligação ali daquela região, da região sul, com o bairro da Barra, o histórico bairro da Barra. Pois muito bem, a BC Investimentos lançou um edital para concessão, uma consulta pública da concessão da Passarela da Barra. Para trazer essas informações e esclarecimentos com relação a esse processo, está conosco aqui o diretor-presidente da BC Investimentos, Fábio Fielder. Fábio, boa tarde para você, é um prazer te receber para falar desse assunto tão importante que é a Passarela da Barra, que interessa a todos nós. Boa tarde, Saul. Boa tarde aos seus telespectadores. É um prazer poder conversar com você e com a sua audiência sobre esse importante passo que nós estamos dando, que é a consulta pública, sobre a concessão da Passarela da Barra. Bom, como que vai funcionar? Todo mundo muito curioso. Afinal de contas, é um ponto de passagem de muita gente, o que facilita para quem vai ser o futuro concessionário que pode colocar ali o seu negócio, pode ampliar principalmente as opções que existem hoje, A única opção é a passarela, mas pode ter um café, pode ter um barzinho ou outras opções para o público. Sim, a concessão da Passarela da Barra foi uma decisão tomada pela prefeita Juliana Pavan, de forma muito corajosa no início do mandato, para que a gente possa dar vida àquele equipamento que hoje cumpre uma função muito específica, de travessia do Rio Camboriú entre a Barra Sul e o bairro da Barra, mas que pode ser muito melhor utilizado, muito melhor explorado pela iniciativa privada. Então, por que fazer a concessão? Primeiro é que hoje a Passarela da Barra ela tem um custo anual de cerca de R$1,5 milhão aos cofres públicos. Fazendo a concessão, a futura concessionária assume essa manutenção, assume esses custos. Pois bem, para fazer a concessão, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nos exige uma consulta pública, que é o momento que nós estamos vivendo agora. O que significa consulta pública? A consulta pública é o momento onde as pessoas, os futuros interessados em participar da licitação, as empresas, os munícipes, podem ler toda a documentação e fazer os seus apontamentos. Vou dar um exemplo, Saul. Uma empresa da área de turismo, por exemplo, está interessada em colocar ali um equipamento turístico, porque a exploração permitirá, além da locação comercial, também atividades diversas, dentre elas a atividade turística. Mas ela quer um equipamento específico, então ela vai fazer um apontamento agora durante a consulta pública dizendo BC Investimentos, é possível a gente colocar ali na Passarela da Barra um equipamento público X, Y ou Z? E a gente vai responder e nesse momento, se não for possível, é o momento que a gente pode adequar o termo de referência, modificar um pouco as regras que estão colocadas ali, no objetivo principal de, durante o processo licitatório, a gente ter interessados na concessão da Passarela da Barra. Certo, Fábio, mas como é que a pessoa que está nos assistindo agora, eu tenho interesse na Passarela da Barra, como é que ela faz para participar e fazer isso que você disse, que seriam sugestões, Sim, ou demonstrar o interesse em determinada atividade? Sim, ela, neste momento, como é que funciona a consulta pública? Todos os documentos, termo de referência, todos os seus anexos e todo este edital de consulta pública estão disponíveis no site da Prefeitura de Balneário Camboriú. Então, a pessoa interessada, ou empresário interessado, ou o grupo interessado, acessa o site da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Lá tem um banner que leva ao link dos documentos. Ali a pessoa pode baixar todos os documentos, fazer a leitura, e neste mesmo link tem o e-mail, que é o canal exclusivo e oficial, porque todas essas informações depois têm que ser repassadas ao Tribunal de Contas. Então é o canal exclusivo e oficial para a pessoa fazer os seus questionamentos, apontamentos e sugestões. Todas, Saul, as sugestões e apontamentos têm por obrigação, segundo a IN 21 do Tribunal de Contas, de serem respondidas e serem depois ofertadas à análise do Tribunal. Até quando as pessoas vão conseguir fazer exatamente esse procedimento? Até quando vai essa consulta pública? Sim, ela começou no dia 26 desse mês, aliás, do mês de junho, e vai até o dia 25 deste mês, do mês de julho. São 30 dias de consulta pública ininterruptas para as pessoas poderem fazer os seus apontamentos. E aí, depois desses 30 dias, qual é o processo, qual é a sequência? Legal. Depois desses 30 dias, a gente tem uma audiência pública, que aí é o momento das pessoas se manifestarem em relação a esses apontamentos,
feita a audiência pública, que também tem um prazo determinado para acontecer, a gente pode dar início ao processo licitatório. Aí a gente remete essa documentação toda a Secretaria de Compras, que dá o início da tramitação através de um sistema de concorrência com 60 dias de prazo para a gente poder fazer essa licitação. Muito bem. Você falou que tem um custo a Passarela da Barra para os cofres do município. Qual é esse custo? Qual é essa despesa? Hoje nós temos duas expectativas com essa concessão. A primeira delas é transformar aquele espaço num novo equipamento turístico mais agradável, que não sirva só de travessia. Aliás, nesse processo é bom deixar claro que a travessia irrestrita, gratuita e 24 horas é premissa básica, continuará existindo mesmo depois da concessão. Tá, Saúl? Então não muda o uso da Passarela da Barra para a travessia. Mas além de dar nova vida, a gente precisa rentabilizar esse equipamento. Então deixamos de gastar a manutenção de 1,5 milhão e a nossa expectativa é que tenhamos aí uma licitação que, com a outorga fixa, gere à Prefeitura mais R$500 mil por ano. Ou seja, somando o que a gente vai deixar de gastar mais o que a gente vai arrecadar, são cerca de 2 milhões por ano. Tá. E o que você acha, com a sua expertise, com o seu conhecimento, o que pode atrair o investidor nesse momento para aquele local? Eu considero um local estratégico a Passarela da Barra. Essa é uma excelente pergunta, Saúl. Assim, primeiro, eu quero salientar, que neste mês de aniversário da cidade, nós também vamos assinar com a Volare Empreendimentos a ordem de serviço do Morro do Careca, que era um outro equipamento turístico que já tinha sido concessionado e que nós trabalhamos durante os 6 meses para organizar a documentação e chegarmos no ponto de dar a segurança jurídica necessária para que a Volare possa iniciar as obras. Essa segurança jurídica é ponto ideal para a gente chamar você que é empresário, que é investidor ou quer investir em Balneário Camboriú para participar do processo da Passarela da Barra. Serão 2.100 metros quadrados que podem ser locados. Serão espelhos d'água ali dos terrenos adjacentes a Passarelas da Barra que vão poder ser utilizados com exploração comercial e também um terreno anexo à Passarela da Barra que poderá ser feita uma construção que vai servir de apoio a esse empreendimento. Além de a gente aceitar, depois da concessão, a instalação de um equipamento turístico ali na Passarela da Barra. Então, a empresa que ganhar, além de fazer essa exploração, poderá sugerir ao município uma ocupação turística diferente, a criatividade do empreendedor, que será analisada pela BC Investimentos, pelo Conselho das Cidades, e aí, de forma autorizativa, obviamente, poderá se construir ali um equipamento turístico novo. Ou seja, para quem quer investir em Balneário Camboriú, é uma excelente oportunidade. Bom, Fábio, só para concluir aqui, quem for o vencedor dessa licitação, o contrato é de quanto tempo? O contrato é de 30 anos, ou seja, dentro desta conta a gente prevê uma arrecadação, entre economia e arrecadação, de mais de 60 milhões de reais aos cofres públicos da Prefeitura. E este tempo, inclusive, ele faz parte dessas iniciativas de atração do poder público. Porque também, do poder privado. Porque é muito importante que nós concedamos a passarela com um tempo adequado para que possa ter ali um bom investimento privado para que a gente realmente transforme ela num atrativo turístico adequado. Muito bem, olha, obrigado pela sua presença aqui, trazendo essas explicações para o público da nossa região. Afinal de contas, a Passarela da Barra, como outros locais aqui, o Cristo Luz, são monumentos, acabam se tornando monumentos que pertencem, né? São locais que acabam pertencendo à cidade, por isso é importante a sua presença aqui para esclarecer como vai funcionar todo esse procedimento que é necessário que ocorra justamente por essa questão do alto custo que hoje vem para os cofres públicos e com essa licitação, a empresa que ganhar, obviamente, vai fazer com que, primeiro, se torne muito mais atrativo para o público e também a parte rentável, que essa é importante demais. Muito obrigado pela sua presença aqui, Fábio. Eu que agradeço e eu quero salientar aqui para encerrar, a importância nesse sentimento da prefeita Juliana Pavan de querer retribuir a Secretaria de Turismo, que hoje paga a conta desse 1,5 milhão, 40% da outorga recebida ali com a concessão da passarela voltará ao Fundo Municipal de Turismo para reinvestimento no turismo da nossa cidade. Obrigado. Certo. Muito obrigado. Bom julho para você. Muito bem, e Camboriú realizou ontem na Câmara de Vereadores uma sessão especial sobre os autopropelidos e ciclomotores, que é um assunto não só de Balneário, mas da maioria dos municípios aqui do litoral.
A Câmara de Vereadores de Camboriú iniciou a tramitação para a criação de projeto de lei que visa regulamentar a circulação, fiscalização e aplicação de multas relacionadas ao uso de veículos elétricos individuais, ciclomotores, motos elétricas e patinetes no município de Camboriú. Para debater amplamente o tema e ouvir a população, uma audiência pública foi realizada nesta segunda-feira no auditório da Casa Legislativa. Porque a gente quer preservar vidas, a gente quer normatizar dentro do município de Camboriú o uso dos autopropelidos, idade mínima de uso, locais aonde trafegar, equipamentos de segurança, que são fatores importantes nessa discussão toda e que está dentro do nosso projeto de lei. O projeto é uma iniciativa da vereadora Inalda do Carmo e subscrito pelos vereadores Eduardo Henrique, Policial Wolf e Rodrigo Benvenuti. A regulamentação deve abranger desde a proibição de tráfego, definindo as regras de circulação, requisitos para condutores e veículos, idade mínima para os condutores, fiscalização e sanções, além de área de circulação permitida. O grande desafio que nós temos no município de Camboriú é que a nossa malha viária não comporta ciclofaixas, ciclovias, pistas de rolamento para esses veículos. Então é um desafio que temos que trabalhar Câmara de Vereadores, com o Legislativo, com leis e também com o Executivo nessa questão de infraestrutura e de malha viária do nosso município. No auditório esteve presente vereadores e autoridades de Brusque, o secretário de Segurança de Balneário Camboriú, a Rede de Educação de Camboriú, demais autoridades e a comunidade. Não adianta, tem que ter um regulamento, ter leis e principalmente o espaço para isso, que é uma realidade, e aí o regulamento, vai exatamente todo mundo saber qual o seu espaço. A Icla Araújo já está aqui comigo na bancada, esteve ontem nessa sessão especial para debater, nessa audiência pública, para debater sobre transporte. E a gente continua falando de transporte, só que vamos falar sobre outro viés, sobre outro ponto de vista. Teve uma reunião que aconteceu entre a prefeita Juliana Pavan e o prefeito Leonel Pavan para a integração do transporte entre os dois municípios, Camboriú e Balneário Camboriú. Boa tarde, Icla. Boa tarde, Sal. Boa tarde a todos. Isso mesmo, essa reunião falando sobre o transporte intermunicipal entre Camboriú e Balneário Camboriú, que é muito importante e que há muito tempo a população tem pedido, justamente para facilitar essa ida e vinda de trabalhadores, tanto de Camboriú para Balneário, tanto também para Balneário para Camboriú, que também tem, Então, essa é uma questão que há muito tempo a população vem pedindo e, com certeza, essa reunião ela vai trazer muitos benefícios para a população de ambas as cidades. Essa reunião foi debatida aí como vai ser todos os processos, foi criado um grupo para poder criar todos os trâmites, como vai funcionar, como vai poder ser implementado dentro dos municípios, porque precisa passar pela Câmara Legislativa de ambos os municípios e também precisa da aprovação do governo do Estado. Então, é todo um estudo que precisa ser feito, todo um trabalho que precisa ser realizado entre os municípios para poder finalmente acontecer dentro dos municípios, Saul. Olha, eu preciso te fazer essa pergunta porque as pessoas estão fazendo, Esse transporte integrado seria exatamente nos moldes do que é agora, transporte gratuito, Em Balneário a gente tem gratuito, tem a gratuidade. Isso foi falado? Então, Saul, essa informação a gente não consegue dizer agora com precisão, porque é um estudo que ainda está sendo realizado entre os municípios, Mas, com certeza, pode ser que venha a acontecer. O município de Camboriú, ele também já vem trabalhando, já vem estudando essa possibilidade de colocar dentro do município o transporte gratuito, assim como já acontece em Balneário. Então, com certeza, assim que esse transporte for integrado, entre os dois municípios, isso possa acontecer justamente para facilitar essa questão de trabalho, entre as pessoas que trabalham entre os dois municípios. Então, todos esses debates, todos os detalhes, ainda está sendo implementado dentro de todo esse estudo que está sendo realizado entre os municípios. Esteve presentes procuradores de ambos os municípios, secretários também, além dos próprios prefeitos. Então, com certeza, todos esses detalhes serão realizados e colocados dentro desse projeto. Tá certo. Muito obrigado, Icla. Está muito frio lá em Camboriú? Porque aqui está frio, hein? Tá bastante frio. Aqui está frio. Gente, eu estou falando isso aí, claro, vocês sabem, estou brincando, é que a Icla está de camisas bem curta, mas a gente sabe que está frio. É só mesmo para fazer essa participação, essa sua entrada aqui. Muito obrigado, bom julho para você, Icla. Igualmente, então, uma boa tarde para você e uma boa tarde para todos. Olha, depois do intervalo, as informações sobre a 7ª Conferência das Cidades que aconteceu ontem em Balneário Camboriú e ainda a previsão do tempo.